Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Mais uma quinta-feira aqui estamos, no nosso IT Chat. Olha, para você que é a primeira vez que está aqui, toda quinta-feira, né, nós temos o nosso podcast, nós temos tanto o IT Chat quanto o Come to Portugal, como o Webinar Booster, onde a gente reúne profissionais para trocar um pouco de experiência, né? No IT Chat a gente sempre convida profissionais de tecnologia para poder compartilhar um pouco do seu conhecimento, um pouco de insights futuros. O Come to Portugal, nós trazemos profissionais para trazer dicas sobre Portugal, tipo de visto, oportunidades, e o Webinar Booster, profissionais que trazem um pouquinho de insights. Boa noite, Alexandre. Como é que tá, meu amigo? Boa noite, Alex. Prazer estar com você aqui nesse episódio. Super animado para esse papo aí. Acho que a gente vai ter bons insights para apresentar para o público relacionado ao tema aí de liderança remota, né? Boa noite a todos também. Olha, primeiramente queria agradecer a sua presença aqui, né? Eu te acompanho já no LinkedIn já há um tempo e para mim, tanto para a gente aqui para o grupo ITRTech, quanto para mim é muito satisfatório tê-lo aqui conosco, né? E acredito que toda a malta aí que está nos acompanhando aqui no LinkedIn vai absorver bastante aqui do teu conhecimento, tá? Olha, para você que está chegando aqui a primeira vez, tá? Compartilha aí com as pessoas, com os seus colegas aí de trabalho, as pessoas próximas de ti que quer conhecer um pouquinho de tecnologia, de liderança. Hoje o assunto é bem interessante, tá? Nós temos aqui o Alexandre. Para quem não conhece ele, eu vou fazer uma pequena apresentação. E se eu tiver errado, depois você me corrige. Quer dizer, depois dá para me corrigir ao vivo. Mas depois que eu fizer uma pequena apresentação, Alexandre, queria que você se fizesse um pitch de ti também para todos, tá? Claro. Olha, nós vamos trazer aqui o tema, para você que está chegando agora, liderança remota, estratégia para gerir times com eficiência. Então, vamos trazer aqui um CTO, né? Para poder nos ajudar aqui com esse tema, tá? Então, mais uma vez, Alex, obrigado, tá? Por estar aqui conosco. Para quem não conhece o Alexandre Borges, ou o Alex Borges, pode chamar de Alex também? Fica à vontade. Interessante que muita gente me chama de Alexandre, mas eu sou o Alex mesmo, Alex puro. A maioria me chama de Ale, mas pode ser Alex, não tem problema. Então, Ale Borges, ele conta com mais de 25 anos de experiência, está liderando a transformação digital em grandes empresas. Ele é especialista em cloud e cibersegurança, também arquitetura de software. Ele promove a cultura ágil e soluções que otimizam operações. Ele é apaixonado por tecnologia e já sei também que ele é apaixonado por artes marciais, tá? Depois você vai contar esse caso aí pra gente aí desses artes marciais. Com prazer. E ele aplica muitos princípios de resiliência e com foco em liderança. Então, mais uma vez, Alexandre, seja bem-vindo aqui ao nosso IT Chat. Maravilha, Alex. Eu agradeço. Prazer estar com vocês aqui. De fato, é uma jornada grande aí no campo da tecnologia, né? São mais de 25 anos. Uma carreira meio até linear, né? Eu sou programador de nascença. Trabalhei muito com arquitetura de sistemas e soluções. E mais recentemente, aí, nos últimos 10 anos, com gestão de times em grandes empresas, como o Grupo Guararapes, e agora mais recentemente 20 Partners, como CTO e CPO. E desde o tempo da pandemia, com times basicamente 100% remotos, né? Então, meio que tem uma boa experiência adquirida aí de pelo menos 2018 para cá, esses desafios que são bastante diferentes de times remotos para times presenciais ou eventualmente times híbridos, né? E animado para falar sobre o tema. É um tema que eu gosto muito e sempre tenho falado sobre isso no meu LinkedIn também. Olha, eu estava aqui, nesse momento aqui, compartilhando aqui no LinkedIn para as pessoas. Eu tinha esquecido de compartilhar para que mais pessoas possam acompanhar aqui a gente, tá? Maravilha. Então vamos lá para o que interessa, né? Muitas pessoas aqui já estão ansiosas para saber o que é que um gestor de tecnologia ele tem para contribuir aqui com o nosso conhecimento. Tá? Primeiramente, eu queria perguntar para você, fazendo um pouquinho da parafraseando Rosane, né? Vamos começar do começo, né? Primeiramente, Alex, o que seria a gestão aplicada na tecnologia e quais são as maiores diferenças entre liderar equipe presenciais
e também equipes remotas. Duas perguntas em uma. Maravilha. Começar da segunda, né? Que é uma resposta razoavelmente complexa, né? Tem muitas diferenças entre ter um time presencial e um time remoto, né? A comunicação é diferente, e a comunicação é um tema que você vai ver que a gente vai falar muito aqui. Comunicação é um tema central para uma liderança remota ter sucesso com o seu time. Então, no presencial, a comunicação é mais fluida, você conversa olho no olho, né? As interações são face a face, né? Você consegue ver linguagem corporal, né? Detalhes que no time remoto você não consegue, né? A equipe remota depende, de alguma maneira, de ferramentas digitais, depende de chats, depende de um Slack, depende de um Teams, e aí você perde essas nuances de comunicação não verbal, né? É parte do jogo, tem alguns trade-offs nessas escolhas, né? De relacionamento é outro tema que é bastante diferente em relação a presencial em relação à equipe remota, né? Porque a presença física facilita essa criação de laço, né? Você consegue tomar um cafezinho com seu colega, fazer aquele rap no final do dia, né? Então, a relação transcende o profissional e acaba criando um laço mais forte, um laço pessoal e de confiança. E no remoto, muitas vezes, como é o meu caso, eu tenho gente espalhada no Brasil inteiro, já tive gente fora do Brasil, né? Então são outros ritos, a gente tem que encontrar outras maneiras, outras formas de construir esse relacionamento, e no presencial é um pouco mais simples, né? A gestão de desempenho é totalmente diferente, né? Você observa diretamente no presencial o engajamento do cara, a produtividade, você, né? E com essa observação você faz ajustes ali mais imediatos. E na equipe remota você tem que se pegar métricas muito claras, de novo, comunicação, né? Dizer o que você espera do time, ter certeza de que o time está entendendo o que você espera desse time, e conseguir acompanhar, monitorar o progresso, né? E no final do dia é confiança. Tem muita confiança de que o time, depois da mensagem passada, vai cumprir o que é necessário, sem microgestão, sem esses pequenos detalhes que ficam mais simples no presencial e no remoto, demandam mais, de fato, confiança, demandam, de fato, a necessidade de você entender que a senioridade do profissional que está do outro lado é suficiente para que os seus objetivos sejam alcançados, né? Então, de muitas diferenças entre remoto e presencial, acho que os três aqui são as mais relevantes aqui, na minha opinião. Muito bom, muito bom. Eu acho que você tem um time remoto. Quantos anos, Alexandre, trabalhando remotamente com times? Desde o início da pandemia, né? Então, estamos falando aí final de 2018, começo de 2019. Basicamente isso, né? Início da pandemia. Início da pandemia é 2020, não? Foi a pandemia? Eu Início de 2020, final de 2019, início de 2020. Final de 2019, exatamente. 5 anos trabalhando com times remotos. Muita gente voltou. A gente sabe que o time remoto, temos, como você acabou de falar, temos pessoas espalhadas no mundo todo, principalmente quando trabalha com empresas internacionais, então idiomas diferentes, culturas diferentes, fuso horários diferentes. Completamente. Né? Essa questão do fuso horário é um grande gap que muitas vezes nós temos, né? Nós profissionais de TI, gestores também. Mas eu queria saber de ti o seguinte: quais são os maiores desafios para você que enfrenta e liderar uma equipe remota? De novo, acho que o maior desafio é comunicação clara e efetiva, né? Como você não tem essa interação face a face, como você não consegue olhar olho no olho presencialmente, você tem que garantir que sua comunicação seja compreendida por todos. Isso não parece, mas não é simples, né? Mal entendidos ocorrem todos os dias, né? Porque a comunicação escrita eventualmente não passa a mensagem que você deseja passar. Então você tem que ter uma atenção muito forte, tem que ter uma diligência muito forte na forma como as informações são transmitidas, né? E na forma e mecanismos de ter certeza de que a mensagem que você está passando está sendo entendida, né?
Engajamento e motivação, né? Você manter um time motivado, engajado à distância não é tão simples quanto manter um time presencial, né? Essa falta de interação pessoal, a questão da pessoa trabalhar sozinho constantemente, pode levar ao desinteresse. Aconteceu comigo mais de uma vez. Então você tem que, né, ter mecanismos, ter ritos de team building para garantir que esse time que esteja remoto, muitas vezes dispersos geograficamente, de maneira que quase se torna impossível se encontrar pessoalmente, se sintam como de fato um time, né? Então usar dessas ferramentas é essencial para que você consiga manter um time engajado e motivado. Construção de relacionamento é outro desafio constante num time remoto, né? Você fazer a gestão do time remoto. Você tem que desenvolver confiança sólida, né? O time tem que confiar em você de maneira sólida, sabendo que as informações virão e transitarão de maneira transparente e honesta. Sem isso, você não cria confiança. Sem confiança, você não consegue gerir um time remoto. Isso é super desafiador sem contato pessoal, né? De novo, é uma dependência muito forte de tecnologia. Essa coordenação dos fusos horários, como você trouxe, né? Eu, por exemplo, para ficar no exemplo recente, eu estava com um team member na Austrália, então 12 horas de fuso horário diferente, e eu tenho, acho que eu vou falar um pouco mais sobre isso na frente, alguns combinados, né? Algumas diretrizes que eu sigo, mesmo trabalhando de forma remota, que são regras do jogo, né? Então, não dá para um cara trabalhar num horário completamente diferente do time. E ele topou trabalhar no fuso horário de São Paulo, né? Então, basicamente, ele trabalhava de madrugada e dormia durante o dia. Ok, funcionou perfeitamente. O cara entrega super bem, está com a gente até hoje, mas voltou para São Paulo. Mas, puta, fuso horário é super desafiador, né? Como é que você mantém esses combinados sem atingir muito a vida dos caras que não estão no teu fuso horário, né? Acho que, basicamente, esses são os maiores desafios a liderar um time remoto, Alex. É interessante, o Vitor até comentou aqui, ó. Estava pensando agora, Vitor, isso, muito obrigado. Estava pensando agora sobre o fuso horário. Uma deles de manhã para uns pode ser uma deles de madrugada para outros. Exatamente. Exatamente. Isso é algo Meu muito caso comum, né? agora, né, a dele era às 9 da manhã, o caso dele era 9 da noite. E como times são times, não vou dizer assim de alta performance, mas diversificado com diversos conhecimentos, né? Então o time termina trazendo a alta performance por conta disso. Perfeito. Tá? Seria a alta performance seria a consequência disso, né? Então, independente do fuso horário, mas o comprometimento e o trabalho onde todos são responsáveis pela entrega do produto, né? E o resultado é inevitável, o resultado positivo é inevitável. Eu E queria não é saber o simples, né? seguinte: Você manter sim, essa coesão é muito mais desafiador num time remoto do que num time presencial. Demanda da liderança muito mais esforço, muito mais trabalho, muito mais diligência. Eu costumo dizer que, sim, que um líder, entre aspas, preguiçoso, ele não vai conseguir prosperar num time remoto, porque precisa de diligência, precisa estar junto, né? Por mais que você preze pelo assíncrono, por mais que você evite as reuniões para que o time possa fazer o que precisa ser feito, você tem que acompanhar, você tem que estar próximo, você tem que sim. garantir que você está sabendo do sentimento do time para tomar as decisões corretas, né? Então, E retirar também os realmente desafiador. impedimentos, né? Exato, Tem exato. muito impedimento que o time precisa de uma direção, né? Até porque um Product Owner, por exemplo, ele sabe a dor do stakeholder, né? Sem dúvida. Então, e o Scrum Master ele consegue também auxiliar o time na retirando os impedimentos. E Eu você queria tem fazer um outro. pessoas né, de estilos diferentes. Você tem o cara que é desenrolado, que ele vai atrás da informação quando não tem, e você tem um cara que você tem que provocar para saber se ele está entendendo tudo, né? Então, essa diligência ajuda a tirar impedimentos, inclusive, né? Especialmente das pessoas que precisam de mais apoio.
Já que você entrou nesse assunto, eu queria fazer uma pergunta. Na sua opinião, será que os profissionais remotos eles conseguem se engajar igual ao presencial? E quais são as práticas que você recomendaria para garantir esse engajamento dos times remotos? É, sem dúvida consegue, né? A grande questão é, como eu te disse, a diligência do líder. O líder tem que estar junto, atento, né? E tem que garantir que a comunicação esteja fluindo de forma clara e transparente, para o time saber para onde está indo, para ele entender que aquele código que ele está construindo é para atingir um determinado objetivo. Né? Então, respondendo a primeira pergunta, sim, você consegue manter um time engajado, mesmo estando 100% remoto, da mesma maneira que você consegue num time presencial. As maneiras são diferentes, né? A forma de conseguir é razoavelmente diferente, né? Então, de novo, né, a gente sempre vai falar sobre o tema comunicação. A comunicação tem que ser eficaz, né? Então, eu costumo prezar pelo assíncrono, né? Eu evito parar o desenvolvedor, eu evito parar o QA, eu evito parar o líder de squad em reuniões síncronas, né? Em chat síncronos. Na medida que eu consiga ter ou transmitir a mensagem de forma síncrona, o cara consegue trabalhar, fazer o que ele precisa fazer, e ali naquele período que ele tem uma brecha, ele responde, e a produtividade do cara não é atingida. Então, eu evito ao máximo a reunião síncrona, mas eventualmente precisa, né? Então, vou ficar no exemplo aqui, como é que eu faço com os meus diretos, né? Eu tenho uma reunião por semana. A gente toma basicamente quase uma tarde inteira, e ali a gente, no começo da semana, e ali a gente decide o que vai fazer naquela próxima semana, né? São metas de curtíssimo prazo. Quais são os grandes desafios a serem vencidos naquela semana? Isso com todos os meus diretos. Obviamente, dentro das squads tem os ritos, tem a diária, né? Tem o refinamento, tem a retrospectiva, mas a gente, como time, preza muito por comunicação assíncrona. One-on-one eu faço a cada 15 dias com meus diretos. E os meus diretos fazem com seus e assim por diante. A camada, né, é razoavelmente achatada. A gente tem 3 camadas de liderança. Mas a nossa cultura é de falar de forma estruturada, one-on-one, a cada 15 dias. E aí é conversar sobre o que é importante, que é como é que está a vida, né? Como é que o trabalho está afetando a vida do colaborador. E aí a gente aproveita para dar um feedback no sentido de isso aqui está indo muito bem, né? Reforça o que está positivo e faz o feedback construtivo e precisam ser melhorados, né? É importante para manter o engajamento, você ter esses canais de comunicação claro, né? Então, o time tem que saber que, por exemplo, o Teams ou o Slack é a ferramenta de comunicação padrão para aquela conversa do dia a dia, né? Para aquela conversa em que não se precisa guardar um estado, digamos assim. Mas uma conversa que precise ser documentada vai por uma outra ferramenta e assim por diante. Então, garantir que esses canais de comunicação sejam claros e que todo mundo conheça. Fomentar a cultura da equipe é essencial para você manter o engajamento, né? Então, como está basicamente todo mundo remoto, ninguém consegue se encontrar presencialmente na maioria das vezes, ter essas atividades de team building, né? De organizar eventos virtuais, jogos, fazer comemorar as boas entregas de um trimestre, comemorar uma entrega de uma feature importante. Isso ajuda a manter o time animado e engajado, né? Reconhecimento, né? Você tem que reconhecer o profissional de uma maneira clara, que todo mundo saiba, né? Quais são os caminhos para que tenha esse reconhecimento, né? Então, reconhecer e celebrar as conquistas individuais dos membros da equipe também é uma ferramenta, uma maneira de manter o engajamento. E você tem que, obviamente, oferecer as ferramentas adequadas para que o time prospere, né? Especialmente no meu caso, que são times de tecnologia,
garantir que o cara tenha um bom equipamento, garantir que o cara tenha uma boa internet, garantir que ele tenha um lugar adequado para trabalhar, com uma cadeira legal, com uma mesa legal. Tudo isso são ferramentas para que a gente mantenha o time com engajamento alto e animados para os desafios que sempre vêm aí pela frente. Boa. Tem uma pergunta aqui da Rosane, queria trazer aqui para a gente. Como você vê o futuro, mais híbrido ou presencial? Essa é uma excelente pergunta, Rosane. Você vê empresas como a Amazon, né, declarando que quem não voltar full presencial em 2025 vai ser demitido, né? Então, um reconhecimento de que não topam mais brincar o jogo do híbrido, querem de fato as pessoas no presencial. Ali tem uma questão também, opinião minha, né? De que pode ser também um layoff meio programado, né? Eles sabem que as pessoas não vão ficar, mas aí é opinião, é só achismo, né? E você tem no outro extremo uma empresa tão grande quanto, que é a Spotify, não lembro se foi Spotify ou Netflix, mas que fez uma declaração muito forte nesse sentido de que não voltaremos ao presencial, porque nossos funcionários não são crianças, eles sabem se comportar. Eu acredito, Rosane, que deve se caminhar para o híbrido, né? Agora, acho que vai ter também extremos, né? Você vai ter grandes e pequenas e médias empresas radicais no presencial, e você vai ter grandes, pequenas e médias empresas que topam 100% remoto. Mas se a gente estiver falando de uma tendência, eu imagino que o híbrido deva prevalecer, né? Então, as empresas conseguem ter algum nível de gestão presencial com os colaboradores, e os colaboradores conseguem uma qualidade de vida um pouco melhor, pelo menos parte da semana. Eu imagino que seja por aí. Uma velha briga entre remoto, híbrido e presencial, né? Pois Eu também acredito muito no híbrido, apesar que eu prefiro o remoto, por questões pessoais, mas eu acredito que o híbrido seja a melhor opção, por conta que você absorve mais a cultura da empresa, você tem um sentimento de pertencimento, né? Agora, o remoto bom também porque você fomenta a economia. Você não limita o espaço geográfico. Então, se eu tenho uma vaga, por exemplo, no Brasil, só em São Paulo, ou em Portugal, aqui em Lisboa, eu já eliminei pessoas que moram fora desse eixo. Sim. Então, o remoto ele é mais inclusivo, dá mais oportunidade de fomentar a economia local, né? E dividir, né, essa fatia aí do mercado. Isso é um ponto excelente, Alex, porque é uma característica que eu percebi não é de agora, já de alguns anos. A qualidade do programador, a qualidade do desenvolvedor do norte e do nordeste é impressionante. Como as universidades lá formam bons profissionais, bons programadores, bons desenvolvedores. E esses caras não querem, eventualmente, vir para o centro, né? Não querem vir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para levar a sua vida. Eles querem estar perto da sua família, querem estar perto de onde nasceram. Com trabalho remoto é 100% possível, né? E de novo, se mantendo esse cara na sua cidade, é como você disse, ele está alimentando uma economia, ele está ajudando a prosperar um município, né? Com a movimentação que ele traz de dinheiro, né? E a gente que topa o trabalho remoto ganha uma eficiência, ganha uma força de trabalho que eventualmente não encontraria aqui em São Paulo. Muito bom. Tem um comentário do Guilherme Baron. Fazer um pouquinho do jabá aqui da IT Recruiter, tá? Tá bom. A IT Recruiter possui excelentes vagas para profissionais de TI em Portugal. Diariamente a vaga deles publicada no grupo Tibratuga. Parabéns pela oferta. Muito obrigada pelo contributo. Uma dica aí. Guilherme. Dica excelente. Olha, tem uma pergunta aqui do Vitor. Será que existem áreas ou posições de trabalho que se beneficiam mais com o presencial? Quando fala de tecnologia, né, que é mais a minha praia, tem áreas que não tem muito como fugir do presencial, né? Então, por exemplo, Service Desk.
Service Desk não N1, não atendimento, mas o cara que formata, que monta as máquinas, que entrega a máquina para o colaborador, o que troca a máquina, esse trabalho primário, né, de fornecimento de infraestrutura para todos os outros colaboradores, não tem como ser feito remoto, né? Tem que ser feito presencial. Então, acho que isso se aplica, de alguma maneira, a todas as vertentes de trabalho, né? Tem uma determinada turma, tem um determinado pessoal que não tem como se beneficiar do remoto pela característica do trabalho. E tá tudo bem, né? Vida que segue. O ponto que eu sempre discuto, o ponto que eu sempre venho batendo não faz sentido a gente ter um time de 20, 30, 50 desenvolvedores, né, numa sala enorme, onde todo mundo está conversando pelo Teams, onde está todo mundo com fone de ouvido, né? E o cara gastando 1 hora, 2 horas de trânsito, contato super limitado com a sua família. Quer dizer, na minha visão, para profissões que permitem esse modelo de trabalho, remoto, o win-win, né? A empresa ganha e o profissional ganha. Agora, tem gente, né? Tem gente em determinados ramos de tecnologia, em outras profissões, que não tem como, tem que trabalhar de forma presencial mesmo, porque é característica do trabalho. Colocar o comentário da Rosane aqui pra gente. Concordo 130%. Profissionais do Norte e Nordeste são top. Olha, para quem não sabe, eu sou baiano, tá? Sou de Salvador, sou nordestino. Moro cá em Portugal, mas sou baiano. Baiano que gosta de comer acarajé, tá? Acarajé, vatapá, caruru, maniçoba. Eu vou te falar que Recife tem profissionais excelentes, é uma universidade fortíssima, né? A Universidade de Pernambuco referência até internacional, não só nacional. Impressionante como eu já achei e continuo encontrando profissionais bons no Pará, Belém do Pará. É maravilhoso, né? Você encontrar profissionais assim no Norte e Nordeste e conseguir ter uma excelência do trabalho prestado por esses caras e não forçá-los a sair da sua família, a sair da sua cidade natal, né? É isso, né? A gente tem profissionais de alto calibre no Norte e Nordeste que Nós eventualmente temos você perderia acesso. alguns polos tecnológicos e hubs, por exemplo, em Pernambuco tem um polo muito forte tecnológico, com várias empresas, e se eu não me engano, no Ceará a parte de infraestrutura de cloud é muito forte também. Sim. Então tem excelentes profissionais também nesses locais. Porque a gente só fica muito no eixo Rio-São Paulo, aí no máximo vai para Minas, mas tem muita gente boa no Norte, no Sul. Eu tenho um grande amigo meu, não sei se ele está aqui online, mas de vez em quando ele aparece. Também é Alexandre, ele, tá? Ele é gestor de projetos e programador desde nascença. Ele mora lá em Manaus, no Amazonas. Tá? E também lá tem um hub muito forte lá de tecnologia. Cara, muito bom. Forte abraço se tiver aí. Se não tiver, depois você vai ver a live aqui. Bem, tem mais alguma pergunta? Não, então vou continuar com as minhas perguntas. Olha, é muita informação. Eu fico com muita curiosidade aqui para sugar um pouquinho do seu conhecimento para mim, meu dia a dia, né? Aqui no grupo, da Interretec Group, que envolve aí a Nivus, a IT Recruta. Queria saber um pouquinho sobre o que a gente mais falou sobre tecnologia e inovação, sobre IA. IA é o que mais tem se falado ultimamente, empresas que estão utilizando IA para otimizar os processos, melhorar todos os seus fluxos. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: quais ferramentas de tecnologia você considera essencial para a gestão remota? E a IA, ela vai roubar o papel do gestor? Olha, antes de você responder, vou fazer alguns pontos aqui. Eu vi uma IA que criaram para substituir o Scrum Master. Né? Eu achei interessante no sentido de engraçado, porque o Scrum Master, ele não é para estar na daily, né? Tá lá, questão de prova, certificação de Scrum Master, ele não é para estar lá. Quem tem que estar lá é o time de desenvolvimento. Né? Ele é para retirar impedimentos. E aí,
na verdade, o Scrum Master da IA era um robozinho que coletava tudo, depois emitia um relatório e direcionava o trabalho para as pessoas totalmente fora do framework Scrum, né? Primeiro que quem passa a tarefa dos desenvolvedores são eles mesmos, durante a planning, ou seja, todo o time lá vê com base no backlog quais são as prioridades, faz estimativas e, enfim, define o trabalho. E foi assim, eu não consegui realmente compreender essa que está fora do guia Scrum, não sei, talvez fora também do manifesto ágil. E eu vejo que muitas ferramentas são implementadas que são robustas, outras que não condiz com o que é esperado. Então a gente vê muita gente com ódio do cara, né? Isso, exatamente. Muita gente com ódio de IA, muita gente ama, eu particularmente amo. Eu falo que as pessoas que não conhecem IA é porque criou um robozinho lá, Scrum Master, sem conhecer o manifesto ágil e o guia Scrum. Ponto final. Ou o cara escreveu lá, cria o Homem-Aranha plantando bananeira, o Homem-Aranha lá e planta bananeira. Acho que você postou outro dia isso, se eu não me engano. Eu vi, não postei não, mas eu vi. O Batman jogando capoeira. E, em vez de ele jogar capoeira, ele está jogando poeira na mão. Então, na verdade, já vai a parte de prompt engineer, que é um básico de uma IA, por exemplo. Você conhecer de um LLM, você entender como é que funciona isso tudo, como é que você pode escrever um prompt, né? Então, assim, a gente tem o hate e tem amantes. Eu sou o amante, tá? Para mim, IA, agora, claro que tem que ser um IA que seja desenvolvida de acordo realmente com aquela base, com aquela estrutura, aquele framework esperado. Então, voltando para a minha pergunta, que eu já falei muito, você deve ter esquecido. Qual ferramenta de tecnologia você considera essencial para a gestão remota? E a IA, ela vai roubar o papel do gestor? Bom, vamos lá. Eu tenho uma ferramenta que, para mim, na verdade, eu tenho mais ferramentas, mas uma é central, é essencial, e eu diria que ela se destaca mais para uma gestão de times remotos, mas ela também funciona muito bem para times presenciais, né, como gestão, né, como ferramenta para se tirar informação e métricas sobre o que está acontecendo no time, né. Eu, no meu caso aqui, eu uso o Azure Boards. Tem gente que usa o Gira, né? Tem gente que usa outras ferramentas para gestão de fluxo, né? Seja um Scrum, se você tem o Scrum implantado na tua empresa, seja um Kanban, seja o que o pessoal chama de Scrumban, né? Um pouco de Scrum usando técnicas de Kanban. Eu gosto muito do Azure Boards, das informações que ele me traz. A minha ferramenta do dia a dia. Eu uso o Azure Boards para acompanhar o andamento das tarefas de todos os desenvolvedores, e aí no conjunto das tarefas eu consigo entender a completude da história, e na completude da história eu consigo compreender o quão longe e quão perto toda aquela feature que a gente planejou ali para entregar naquele trimestre. Eu diria que o Slack é uma ferramenta essencial para o meu dia a dia também, né? De novo, comunicação. Ele te entrega a possibilidade dessa comunicação, né? E favorece muito essa possibilidade da comunicação assíncrona. Te dá ferramentas para comunicar também sincronamente, né? Te dá as ferramentas para fazer as videoconferências, etc. Mas a organização que ele apresenta, né? O jeito de você fazer a gestão das conversas, a gestão dos canais, eu gosto muito da organização do Slack. Então, o Slack é uma ferramenta também de gestão, uma ferramenta de comunicação, mas também é uma ferramenta de gestão, porque a comunicação flui por ali, logo é uma ferramenta do canivete suíço aqui do gestor. A gente não usa Trello, não usa outras ferramentas, porque o Azure é muito completo nesse sentido, né? Então, eu consigo tirar do Azure, como eu falei, métricas de tarefa, quantos bugs aconteceram naquela iteração, quão longe, quão perto eu estou daquela história, quão longe eu estou perto daquela feature, quão longe, quão perto eu estou do planejamento que eu fiz para o trimestre, né? Então, é uma ferramenta bastante completa no sentido informacional e também visual.
e se liga tudo com os commits feitos pelos desenvolvedores, né? Todo commit está ligado a uma tarefa, toda PR tem que estar ligada a uma ou mais tarefas, né? Então você consegue fazer uma engenharia de trás para frente, de frente para trás, né? Da feature, passando pela história, passando pelas tarefas, o que gerou de código, né? O que gerou de commits e linhas de código para atender aquilo. E reversamente também, a partir de um código, eu consigo descobrir o que originou aquela necessidade daquele código construído. Falando sobre inteligência artificial, eu sou do time que ama, eu adoro inteligência artificial. Assim, eu sou bastante early adopter mesmo, né? Quando saiu o ChatGPT, eu entrei na lista para ser um dos primeiros a assinar lá, né? Sou assinante até hoje. Isso para o meu dia a dia como gestor é essencial. Eu trabalho com ChatGPT aberto, né? Então, se eu preciso, sei lá, escrever um e-mail, eu boto sobre a crítica do ChatGPT para ver se eu tenho algum erro gramatical, se ele sugere alguma melhoria, né? Para os meus desenvolvedores, né, para o meu time, a gente colocou o GitHub Copilot, uma ferramenta que é um copiloto do desenvolvedor, né? Ele ajuda o desenvolvedor a fazer uma infinidade de coisas que eram manuais, agora não mais, né? Então, você constrói um determinado componente, esse componente já tem os seus testes automatizados feitos pelo Copilot. Você não gasta tempo desenvolvendo o teste, basicamente você só valida o que ele desenvolveu. Mas falando de gestão, como eu te disse, eu sou apaixonado, sou early adopter, eu uso o ChatGPT para tudo que é possível. Não tenho medo de que a IA vá substituir os gestores. Talvez no futuro, né, como as coisas estão andando muito rápido, eu não sei qual vai ser o futuro de tudo isso, mas eu sei que hoje, né, a gente fala você fez a brincadeira falou sobre a brincadeira do Batman com capoeira, né, do Homem-Aranha plantando bananeira, e eu falei sobre isso no LinkedIn recentemente, né, para você gerar uma imagem, né, num Gemini da vida, você gasta meio litro de água, né, você tem um desafio de energia, você tem um desafio de custos, porque esses caras ainda não se pagam, eles estão muito longe de dar lucro, né, então o futuro da IA me traz uma certa preocupação no sentido de eu me amarrar a ferramentas e em algum momento um Sam Altman da vida reverte o manifesto da OpenAI e quer ter lucro, acabou, né? Se você tiver pendurado num ChatGPT, aquilo vai se tornar meio que inviável financeiramente. Mas é isso, eu acredito demais no ganho de produtividade que as ferramentas de inteligência artificial podem trazer para a gestão. Eu uso de forma sem restrições. E, como eu disse, eu não acredito numa perda de trabalho para a inteligência artificial. Seguramente, alguns empregos vão morrer, né, com o advento da inteligência artificial, mas seguramente outros vão surgir também, né, por conta da inteligência artificial. Então, o mundo se reequilibra nesse sentido. Mas eu acho que no caso de gestão, eu penso que no caso de gestão, não é um desses que está sob risco de sumir, né? É mais uma ferramenta para auxiliar, uma ferramenta para te ajudar a ser mais produtivo do que ser um substituto, eventualmente. Eu penso igual a ti, inclusive eu sou associado do PMI, sou PMP, e nós temos um PMI Infinity, que é um chat GPT para gestor de projeto. Então, qualquer dúvida de projeto que eu tenha, eu escrevo lá, escrevo minha história, escrevo todo o meu script do projeto e ele vai me trazendo insights para eu tomar decisões de forma mais correta. Então, ele é meio que um copilot que me auxilia. Então, eu escrevo lá um projeto, peço a ele para criticar, né, uma análise, ele vem com análise, dizendo que está correto, que está errado, que precisa ajustar, o que pode ser melhorado. E realmente é um copiloto. Um avião, por exemplo, quando você voa, ele voa sozinho, mas ele precisa de um piloto e um copiloto para acompanhar. Então, imagino eu que também a IA
não vai substituir, pelo contrário, as pessoas vão trabalhar de forma como ciborgue, né? Uma simbiose, né? Ou seja, Exatamente. em conjunto, né? Você vai ter, ao mesmo tempo, a parte humanizada, mas também a parte da IA. A T-Recruiter já trabalha assim, né? Com IA e o toque humano. Então, nós já usamos essa simbiose, né? Então, imagino eu que essa simbiose, esse jeito ciborgue de ser é algo que não tem para onde ir. Se parar, toda a história da humanidade é assim, você vê, para a gente ir lá que é dos anos 80, ao que foi um pouco antes, usava máquina de datilografia, fazia curso de datilografia. Pendurava o diploma na parede. Quando eu fui para o computador veio, para mim foi fácil, porque eu já digitava em máquina da datilografia, que era aquela coisa, ou seja, uma profissão que não existe mais. Sim. Quem não se adaptou da datilografia para a máquina de escrever para o computador, ficou lá atrás. Quem se atualizou, entrou nessa onda. Então, imagino eu que a mesma coisa. Por exemplo, esses dias eu faço mestrado em engenharia de software. Eu fui fazer um trabalho, eu abri a IDE, a própria IDE hoje já tem um GPT. Comecei a escrever o código e a IDE já mostrou para mim, olha, tem um erro e use tal lógica que já melhora. Opa, fui lá e... Ou seja, facilita a vida do desenvolvedor, demais, né? do programador. Você falou, por mais que você seja talentoso, né? Se você resistir, você vai ficar para trás. Você é talentoso, GitHub, mas não vai entregar por 3. Né? O GitHub Copilot te ajuda. Então, assim, não é que vai substituir o programador, vai simplesmente facilitar a vida dele. Ou seja, isso. Porque eu costumo dizer também, é algo meu, pode até discordar de mim, mas o desenvolvedor ele tem que usar 70% do seu tempo para pensar como resolver o problema. É isso. O código é só a forma de resolver o problema. Eu vou resolver o problema como? Sabe como eu chamo isso, Alex? Você gasta 70% do tempo afiando o machado. Isso. Eu fiz até se você for direto para bater na madeira, você vai gastar muito mais tempo. Eu fiz até um artigo recente falando disso, que muitas vezes um cozinheiro, ele tá... Não sei se foi um artigo ou um post, eu não lembro, mas foi essa semana. Se o cozinheiro ele for trabalhar com uma faca cega, ele não vai conseguir produzir, ele vai perder muito tempo. Agora, se ele parar 10 minutos para afiar a faca, amolar a faca, afiar ela, quando ele cortar, ele vai ganhar produtividade. Então, muitas vezes você precisa parar para afiar a faca, para depois você avançar. Então, é algo que eu acredito, né? Então, o desenvolvedor ele tem que usar o tempo dele realmente para pensar. Por isso que você falou sobre muitas reuniões, ele não pensa porque ele está lá em reuniões, coisas que ele poderia estar. Qual é realmente a função da tecnologia? É resolver problemas. Sim. Não é escrever código. Código, o próprio chat GPT escreve. Sim. É resolver problema. Precisa pensar, eu tenho um problema, o meu cliente precisa resolver esse problema. Como é que eu vou resolver esse problema? O melhor caminho é esse? É aquele? Qual é? Ou seja, eu tenho lá, digamos que eu tenho um código todo legado em microserviço. Opa, deixa eu pensar aqui. Será que legado em monolítico? Será que se eu pegar aquele código monolítico legado, eu transformar ele em microserviços, em um código mais, uma versão, sei lá, Java mais atual, sair do Java, sei lá, 4, 5 para um 8, 11, não sei, ou mais avançado? Será que é melhor usar uma arquitetura que eu possa usar, por exemplo, além de microserviço, eu posso usar Java, eu posso usar um Spring Boot, um Kafka, por exemplo. Então, assim, essa parte de pensar, de analisar, arquitetar como vai ser desenvolvido, aquilo ali é pensar na solução. Sim. Quando a solução é a melhor forma de resolver, agora eu posso escrever código, está resolvido. E até evita o bug lá na frente, tem problema. Eu também penso assim, igual, né? Estamos alinhados aí com o pensamento. Não que a gente queira divergir, é importante, né? Divergir, depois convergir, né? Sim. O pessoal do UX chama de double diamond, né? A gente tem que, às vezes, divergir para convergir, mas quando converge... Bom, tem uma pergunta, tem 2 perguntas aí, tá? A Rosane perguntou quais são as dicas para performar melhor remotamente. Isso é uma pergunta boa. Excelente. O trabalho remoto te dá uma liberdade, e aí você tem, obviamente, antes dessa liberdade, que eu chamo regras do jogo, né? O que você combinou junto ao seu gestor, junto ao seu time, essas regras têm que ser seguidas. Aí eu estou falando, obviamente, de se tem dentro da regra de jogo
um horário para entrar, um horário para sair, ou pelo menos um range de horários, que é como a gente trabalha aqui. Isso tem que ser respeitado, obviamente, mas o fato de você estar remoto te permite, por exemplo, trabalhar em momentos do dia em que você é mais produtivo naturalmente, né? Então, mesmo respeitando a regra do jogo do time, né, que está disponível ali, pelo menos naquele período onde tenha o rito, onde a gente precisa interagir, eu, por exemplo, sou um cara da tarde para a noite, né? De manhã eu sou praticamente um zumbi, eu demoro para pegar no tranco, né? Se você trabalha de maneira remota, né, de manhã você pode fazer as tarefas, né, cumprir as tarefas que demandam menos concentração, no meu caso, né, menos necessidade de um raciocínio rápido. E aí, depois da tarde, né, no período da tarde, se concentrar nessas tarefas. Então, essa liberdade que o remoto traz te ajuda, sem dúvida, a performar melhor, né? Outra coisa aí, essa é uma característica do remoto, né? Agora, falando de dica, tenha um espaço separado para trabalhar, né? Não trabalhe da cama. Isso é visão minha, tá, Rosane? Não tem certo, não tem errado. Mas, na minha visão, eu preciso vestir uma roupa, né? Não necessariamente colocar um terno, mas vestir uma roupa num ritual de sair da cama e ir para o meu escritório dentro de casa. E eu trabalho do escritório como se eu estivesse trabalhando dentro do escritório. Eu estou dentro de casa, mas eu tenho o ritual de estar no meu escritório. Não misturar a tua agenda, a tua vida pessoal com a tua agenda, a tua vida profissional. E isso aconteceu muito, por exemplo, na pandemia, né? A gente não sabia muito como trabalhar ainda, né, nesse modelo remoto, foi meio que imposto, né, todo mundo foi para casa e não tinha outro jeito de trabalhar, e a vida pessoal das pessoas se misturou demais com a vida profissional. O cara já não sabia mais quando ele estava trabalhando ou quando ele já estava no teu período de descanso, né? Então, essa é uma dica, né? Tenha o seu rito interno, por mais que você esteja dentro de casa, saia da cama, saia do sofá, vá trabalhar no escritório, se troque para né, ganhar energia de estar saindo para o trabalho, mesmo que você esteja em casa. Isso me faz, de novo, não é uma verdade, é uma dica que funciona muito bem para mim, me faz mais produtivo. De fato, me faz mais produtivo. Outra coisa é você ter equipamento adequado. Você tem que ter uma boa cadeira, né? Algumas empresas oferecem o material, outras empresas não, né? Então, se a empresa fornece, ótimo. Se a empresa não fornece, você tem que providenciar uma boa cadeira, uma boa mesa, uma boa iluminação. Tudo isso ajuda para você performar melhor remotamente, né? Então, criar esse ambiente que não é a sua casa, né? Por mais que você esteja dentro, criar esse ambiente de escritório, de trabalho, te ajuda, inclusive, além de performar melhor, te ajuda a separar a tua vida pessoal da tua vida profissional, né? A hora que você desliga o notebook e sai da tua sala, você está oficialmente dentro da tua vida pessoal, de volta para tua família. Essa pergunta da Rosane, sua resposta foi excepcional, foi excelente. Eu, por exemplo, eu uso a cadeira game, não é por vaidade não, porque sempre que eu usava a cadeira normal, eu ficava com a coluna toda detonada. E depois que eu usei a cadeira game, eu fico aqui horas, não tenho nenhum problema. Eu investi numa cadeira muito boa também, porque eu passava pelo mesmo problema. Exatamente. Sobre o que você falou também do ambiente, é fundamental ter esse ambiente. Também concordo contigo, né? Poderia discordar, não tem nenhum problema aqui, as pessoas pensam diferente e ninguém aqui é dono da verdade absoluta, mas eu tenho algo dentro de mim. Se você que está me ouvindo aí, aquela pessoa que trabalha sentado no sofá, com o computador ou deitado na cama, você não vai performar. Você tem que ter um ambiente mesmo, uma cadeira, um local. Se você trabalha, por exemplo, na sala, com a TV ligada, trabalhando, tem gente que consegue trabalhar com duas coisas ao mesmo tempo, mas você vai perder concentração. Tem que ter toda a concentração. É o que eu penso, Tem que criar um ambiente realmente de trabalho. E eu sou igual a você também. A minha esposa, ela também trabalha com tecnologia remotamente. Ela acorda cedo
sabe, elétrica, e até 6h30, 7 horas elétrica, deu 7 horas, ela já começa a ficar lento. Eu não, já começo a ficar elétrico um pouco depois do almoço, de manhã eu fico mais lento, e eu tenho essa estratégia. De manhã, normalmente, eu vou ler um e-mail, vou preparar um relatório, fazer algo, e realmente as reuniões ou algo que necessite mesmo do meu desempenho, eu faço né? mais à tarde, e muitas vezes trabalho até à noite, tá? Porque eu sou, confesso aqui ao vivo para todos que eu sou workaholic. Eu também. Né? Eu, assim, eu gosto de trabalhar, eu tenho um prazer em trabalhar, é algo que eu acho que é uma característica de profissional de TI, né? E às vezes ele não sabe a diferença entre se divertir Porque o trabalho trabalhar, acaba né? sendo uma diversão para o cara, né? Exatamente. A maioria, 90% dos profissionais de TI que eu conheço, ele gosta do que faz, ele tem prazer do que faz. Ele trabalha de noite, de final de semana, de madrugada. Quantas vezes você está com um problema, você vai dormir, aí vem a linha de código na sua cabeça, você acorda, você quer correr para o computador, já sei o problema e quero resolver. Coisa muito comum. Para não correr o risco de esquecer, né? Correr o risco de esquecer, ou aquela ânsia de resolver logo, ou para conseguir, né? E uma característica também que eu li recentemente, eu não sei, vi várias matérias, mas eu não sei se isso, até que ponto é real ou não, mas as novas gerações, geração Z, agora vai vir Alpha, né? A Z anterior, que acho que é Baby Boom, uma geração Y e Z, e antes era os milênios, né? Que no caso sou o milênio dos anos 80. A Y e Z são gerações que não gostam de cumprir horários, não tem comprometimento, e muitas empresas hoje estão a reclamar do trabalho remoto com essa malta nova que não cumpre horário. Então, sim, isso também é uma briga que está tendo muito grande, que eu não sei até que ponto se é bom ou é ruim, né? Então, talvez, eu não sei em si, mas essa dica que você deu, se de repente você que é dessa geração Y e Z, talvez tenha essa dificuldade de horário do que for, é o que a mídia diz, né? Talvez se manter um espaço de trabalho, ter aquela dinâmica. Eu tenho minha dinâmica, deu 9 horas, já ligo meu computador, já leio os e-mails, já faço tudo. Na hora do almoço eu paro, acabou o almoço, já volto, deu meu horário, eu desligo. Às vezes, claro, às vezes fica até mais tarde. Quem trabalha remotamente tem aquela possibilidade de tirar aquele soninho depois do almoço. Tudo dentro da regra, né? Não tem problema nenhum você tirar um soninho depois do almoço, isso vai te fazer bem à tarde. Você pode trabalhar até um pouco mais tarde, como você diz, né? Administrar o tempo de maneira adequada é uma beleza, né? Uma das boas partes que o remoto te traz, né? Nesse sentido, o presencial é mais rígido, tal, você não consegue esse tipo de coisa. Exatamente. E em contrapartida, agora defendendo a geração YZ, mas não significa que eu não cumpra o horário, que eu também não seja produtivo, porque às vezes eu posso ir para o escritório, por exemplo, trabalhar meus 8 horas de trabalho durante o dia e não ter produtividade nenhuma. Entregar nada. Eu posso, de repente, ligo o meu computador em 2, 3 horas de trabalho, entreguei aquilo, desliguei e vou, sei lá, para a piscina, vou para a praia, o que for. Tá? Então, assim, por isso que é algo muito subjetivo. Tá? A gente não pode dizer o que é certo e o que é errado, é realmente só entender a sua dica que você deu. Então, uma boa cadeira, uma boa iluminação. Eu confesso que eu coloquei esse blazer aqui, foi porque realmente está frio aqui, tá? Não é tá de camiseta. Em alguns momentos eu também uso blazer, quando alguns momentos especiais como hoje, né? Dependendo da reunião, né? Eu entrevistar um CTO, né? Então tem que colocar um blazer para poder ter uma impressão melhor, né? Olha, tem algumas perguntas aqui, nosso tempo já estourou, tá? Mas eu queria colocar aqui rapidamente aqui a pergunta do Ronaldo. Vamos tentar ser um pouquinho mais breve, né? Nos comentários que eu for falar. Quais são as estratégias práticas que os candidatos podem adotar para se destacar em um mercado de trabalho remoto altamente competitivo, especialmente quando estão procurando seu primeiro emprego na área de tecnologia? Olha, Ronaldo, obrigado pela pergunta. Quando eu tenho a oportunidade de conversar com esses jovens profissionais, jovens ou profissionais mais velhos em transição de carreira, que não têm experiência, né, na área de tecnologia, minha recomendação é simples, né? Primeiro, deixe seu LinkedIn muito bem organizado, né? Se possível, se você tiver possibilidade, obtenha uma mentoria para
que se utilize as palavras-chave nos lugares corretos ali do teu LinkedIn. É assim que os recrutadores vão te procurar, vão te achar. E o segundo e mais importante se você não tem experiência, né, nunca trabalhou na área de tecnologia e é um desenvolvedor, por exemplo, usa uma parte do seu tempo que você está dedicando para buscar a tua primeira oportunidade para criar um GitHub robusto, né, para você ter um repositório de código que você construiu, que possa servir de portfólio, que você possa mostrar para o teu entrevistador, especialmente um entrevistador técnico, que você não tem experiência ainda, mas você já domina a tecnologia, né? Domina dentro da possibilidade a tecnologia que você está se prestando a brigar ali pela oportunidade. Então, minha recomendação deixa o GitHub redondinho, né? Coloca bons exemplos de projeto, coisas pequenas, coisas que você trouxe de curso, etc., para mostrar a sua proficiência dentro de uma linguagem, dentro de padrões de arquitetura, dentro de design patterns e assim por diante, né? Se você já tem experiência, é mais simples, porque você, né, o teu currículo fala por si. Se você não tem, prove para o teu interlocutor, para o cara que vai te entrevistar, que você domina a tecnologia que você está se propondo a aprender através de um GitHub bem organizado. Boa, já estamos chegando aqui ao final. O Jean aqui, André, está dando boa noite a todos. O Silvino, também boa noite. O Silvino está em todas as lives conosco. O boa Vitor escreveu aqui, ó. Nossa, concordo muito com o Alexandre, né? Eu preciso muito me vestir, arrumar minha mesa e tudo. Melhor ainda quando é possível ter um espaço dedicado a trabalho, tipo escritório. Muito bom. Sim. Essa dica do Alexandre foi, assim, espetacular, né? Sabe quando você faz algo, mas que você nunca caiu a ficha aqui, realmente, né? Sim. Então, assim, eu tenho o meu ambiente aqui, esse meu ambiente, eu fecho a porta, trabalho aqui, não tenho nenhum barulho para poder me concentrar, eu dar o máximo de mim. Então, se tiver algum distrator, alguma distração, eu tive uma consultoria com uma especialista em aprendizado e ela falou para mim, não deixe os distratores de distração tirar o seu foco de atenção, senão você perde performance, produtividade. Inclusive, essa dica que ela me deu me fez ser aprovado em algumas certificações, né? Olha, tem mais uma pergunta aqui, mais algumas ainda, né? O pessoal que está bem ativo. O do Júlio, desafio de gestão de equipe remota, hoje em dia está muito mais vinculado ao comportamento geracional do que o fato de estar remoto ou presencial? Boa pergunta, viu? Excelente pergunta, excelente pergunta. Eu diria que não direto. O comportamento geracional, né? Provavelmente falando aí das gerações Y e Z, é um fator, sem dúvida é um fator. Mas esse fator, ele existe no presencial e no remoto, né? Então, ele não é o vínculo que torna a gestão de uma equipe remota um desafio. Ele é um componente que tem que ser trabalhado. Como o Alex trouxe aqui, é uma geração que é menos apegada à empresa, é mais apegada a projetos de tiro curto, tem muito apego a propósito, né? Gosta de trabalhar por propósito. Então, mas isso é assim no remoto ou no presencial, né? Funciona da mesma maneira. Então, ele é mais um fator, é mais um desafio na gestão de times remotos, mas é um desafio também na gestão de times presenciais. Então, eu não diria que o vínculo torna a gestão da equipe remota um desafio. Eu diria que é mais um fator. É mais um fator que torna a coisa complexa como um todo. E aproveitando rapidamente, a gente tem que lembrar que, mesmo sendo trabalho remoto, eu tenho profissionais de outras gerações também, né? Tenho gente da minha geração, que é 70, a época de 70, que geração que é, Alex? Eu sou de 1980. Eu sou de 75. 75 já é Baby Boomers. Baby Boomer, acho que eu sou Baby Boomer. Então, eu procuro ter gente também. Foi a melhor geração, chamada geração de ouro, melhor geração de todas, que é o que dizem, que é a geração mais dedicada, que teve mais sucesso. Sim. Os milenares são os, digamos assim, os que tiveram mais dificuldades, mas ainda tem a característica do Baby Boomer. E aí, só para
para fechar essa pergunta que foi ótima, eu tenho muitos geração Y e geração Z e tem apresentado um comportamento exemplar, tem trabalhado com propósito, tem trabalhado dentro das regras do jogo que a gente coloca ali no onboarding, já coloca, na verdade, no momento da entrevista, né? Já explica como é que as coisas funcionam dentro do nosso time. E, assim, zero desvio. Esses caras têm trabalhado de uma maneira muito bacana. Então, também não é uma regra definitiva, né, de que o comportamento geracional sempre é um problema. Não, eles são capazes de se adaptar, eles são capazes de se engajar, desde que a comunicação seja clara, desde que o propósito exista, né? Então, eu diria que é um componente, é um fator, pode tornar a coisa mais complexa, mas não é a chave da complexidade do todo. E tem uma vantagem competitiva porque eles já nasceram já na era da internet, né? Da tecnologia. Perfeito. Então, perfeito. A gente de uma época que a internet era discada, né? No telefone, então... Entrava meia-noite para não pagar custo. Para não pagar custo, exatamente. Então, essa geração tem essa vantagem também. Comum. Todas as gerações têm suas vantagens e desvantagens. É o que você falou, tem que realmente ter esse trabalho, né? Olha, ainda tem algumas perguntas. Vamos estender só mais um pouquinho para a gente deixar de responder a todo mundo. Tem uma pergunta aqui do Guilherme Baron. Qualquer profissional da área de tecnologia hoje que deseja trabalhar remoto precisa obrigatoriamente também investir no inglês? Caso contrário, irá limitar a oferta e perder boas oportunidades? Eu não sei se ele perguntou ou se ele afirmou. Acho que ele afirmou, né? Ele afirmou, né? Então afirmou. Eu não tenho... Eu de maneira geral, concordo com o Guilherme, mas inglês não é só para trabalho remoto, né? Inglês ainda serve para muita coisa além disso. E também você consegue ainda bons trabalhos remotos dentro do Brasil, né? Não só quem tem o inglês em nível suficiente para trabalhar fora do país, mesmo de maneira remota, ainda consegue bons trabalhos remotamente. Mas se você tem um bom inglês e entra no game de trabalhar para fora, você vai ganhar numa moeda forte, uma moeda que tá, né, vai te colocar em um patamar salarial aí, possivelmente de diretor, de C-level, né? Então, independente do remoto do profissional, tem que investir no inglês, né? É uma ferramenta que vai te ajudar para tudo, né? Não é só para o trabalho, uma viagem, para mudar de país, se for o caso, né? Invista no inglês. Todo mundo fala. Muito bom. Olha, eu já trabalhei remotamente, na verdade, desde 2016, antes até da pandemia. Trabalhei em empresas de Portugal, do Brasil, dos Estados Unidos e, claro, trabalhos, projetos específicos, né? Mas fixo não. Só mais uma pergunta que temos aqui, né, da Rosane. Do and don'ts no trabalho remoto. O que eu posso fazer e o que eu não posso, né? Eu diria que você pode e deve entender, como eu disse, as regras do jogo, né? Compreenda como é que funciona a mecânica do seu time, né? Quando eu falo do meu time, eu tenho umas regras muito simples, né? Isso eu não faço no onboard não, tá, Rosane? Eu faço na entrevista. Já coloco essas regras na entrevista para que o possível colaborador, o cara que tem a possibilidade de entrar no meu time, já filtre também, ele já saiba que se ele não tiver afim, se ele não tiver de acordo com aquelas regras, nem precisa entrar, porque ele vai ter que respeitar. Então, para ficar num exemplo, né, os colaboradores do meu time, eles podem entrar às 7 às 10, das 7 às 10. E eles podem sair, obviamente, né, dependendo do horário de entrada, das 17 às 20. Por que eu faço isso? Porque nesse meio, né, entre 10 e 17, eu quero, por mais que a gente esteja trabalhando assíncrono, por mais que a gente esteja trabalhando privilegiando essa comunicação assíncrona, eu quero que, se eu tiver uma dúvida, eu quero que o cara me responda. Se eu tiver uma crise, se eu precisar conversar com o cara por vídeo, eu quero que ele esteja disponível. E é parte do acordo, né? Não é algo que se negocia depois, se negocia antes. E aí você reforça isso no onboard. Então tenha um onboard que se inicia, na verdade, na captação, que deixe claro quais são as regras do jogo para que não haja mal entendido. O que você não pode fazer no trabalho remoto, puxa, acho que isso cada vez
menos, mas eu enfrentei muito, tá, Rosane e Alex? Parte da regra do jogo é não fazer double war, a minha regra do jogo, né? Então, se eu tô contratando você, pagando você full, eu quero que você trabalhe para mim. Se depois do expediente, é outro problema. Se quiser ter 2 empregos, 3 empregos, é outro problema. Mas ali no meio do expediente, essa disponibilidade é parte do jogo, é parte das regras do jogo. Então, não faça double war só porque você está remoto e ninguém está enxergando você, né? Porque a gente percebe, né? A gente tem métrica e a gente observa de forma diligente cada um dos profissionais para que exista pelo menos uma certa unanimidade do ponto de vista de entrega que não prejudique o time. O cara que faz double war está prejudicando o colega do lado. E aí uma característica interessante do trabalho remoto, que eu percebi aí nesses anos também, é que o time acaba expelindo esse profissional que está, né, entre aspas, dando uma rasteira na empresa e no próprio time, né? O próprio time percebe que o cara não está presente, o próprio time percebe que existe alguma coisa ali de errado nesse sentido de estar disponível, né? E o próprio time, de alguma maneira ou de outra, já, né, acaba expelindo esse profissional porque não se encaixa, não entra dentro do que a gente espera. Então, não faça double war, né? Não, se você entrou numa empresa, trabalhe para essa empresa. Se você quer trabalhar em outra, vai fazer em outro horário, mas não junto ali, né? Eu comecei a navegar aqui minha mente aqui em muitas coisas que eu vivi, né? Só essas poucas palavras que você falou. Já participei de reunião que teve desenvolvedor que tava de camiseta, sem camisa. Eu mesmo uma vez, Cara, impressionante. acostumado a ficar com a câmera desligada, uma vez fui para reunião, eu tava sem camisa, né? Porque nesse dia tava muito calor, Salvador, e sem camisa. Só que eu tenho um ar-condicionado, tinha um ar-condicionado no quarto, então eu ligava o ar, colocava a câmera. Nesse dia específico que eu estava sem camisa, que eu não estava arrumado, a câmera ligou sem querer. E tinha uns colegas meus também que toda reunião que tinha, o chefe chamava e a pessoa não respondia. Liga para fulano, eu ligava, eu não atendia. Liga para ciclano, liga e não atendia. E depois, 2, 3 horas depois, a pessoa respondia. E aí o chefe depois descobriu que ele estava com outro trabalho. Aí foi, enfim, sempre aparece. Sempre aparece. Uma hora aparece. E você se queima no mercado. Essa que é a verdade. Então, pô, seja honesto, né? Faça o que foi combinado ali na contratação, faça o que foi combinado no onboarding, e as coisas vão fluir naturalmente. E eu tinha um colega também que quando ia para a reunião ele tomava banho, não sei se era toque dele ou se era charme, ele tomava banho, colocava um blazer, passava gel no cabelo e ia para as reuniões, perfume e tudo. Então, assim, bem interessante, né? Não a crítica, não, mas é interessante como a gente tem os extremos, né? De exemplos. Mas eu acho que o mais importante de tudo é o que você falou, olha, quando eu precisar de você, eu preciso que você me atenda. Sim. Porque na hora de apagar o fogo, eu vou precisar de sua ajuda. Foi para isso que você foi contratado, né? Então, exato, acho que realmente esse é um fator importante. O pessoal continua perguntando, eu queria deixar de responder aqui as pessoas, tá? Aproveitar um pouquinho da sua paciência, tá, Alexandre? Acho que nessa que a gente tem um CTO, uma figura também bem popular e bem ativa no LinkedIn. O papo tá super agradável, vamos em frente. Outra pergunta aqui do Guilherme. Guilherme está bem ativo aqui, ó. Não pergunta, não, afirmação. Concordo com o Alexandre sobre as jornadas duplas quando se está remoto. Já passei por isso com colaboradores, inclusive foi desligamento direto por conta disso, falta de ética total. Também eu vi isso. Realmente viver-se isso é chato, né? Guilherme, assim, eu sou favorável a sempre discutir, a sempre dar um feedback para melhorar, né? Em basicamente todas as situações. Situação de double war, situação de trabalho de jornada dupla, é zero tolerância. Eu não tolero quando eu descubro isso, é desligamento na hora. E a questão toda não é só porque a pessoa tem outro emprego, é porque você está sendo pago para trabalhar naquele horário, naquele dia e fazer as entregas. E ainda tem outras questões também. Exatamente, quer falar, tem as questões também contratual, que no contrato fala que você não pode ter um trabalho, né, que venha, eu ia falar português de Portugal, né, e venha calhar com o horário que
que você trabalha, né? Não venha coincidir. Né? E também não seja no ramo que você trabalha, isso é justa causa. É como eu disse, é regra do jogo, é regra combinada, né? Você não tem desculpa para fazer, porque você sabe na largada que você não pode fazer. Então, não faça isso, né? Não se aproveite Olha, do regime para vou aproveitar aqui e falar ganhar aqui ao mais. vivo aqui. Uma vez eu trabalhei numa empresa e eu recebi uma proposta de uma outra empresa que o recrutador falou para mim, olha, você pode trabalhar remotamente para outro país, mantendo o emprego atual que você tem, ganhando tanto, sem nenhum problema. Eu falei, calma, peraí, eu não posso fazer isso. Meu contrato de trabalho fala que isso é justa causa. Não Eu pode, não. estou infringindo o meu contrato de trabalho. A pessoa do outro lado ficou assim, todo semestre. O próprio recrutador falou para mim. Eu falei, não. Por mais seja tentador para mim, eu falei assim, eu não posso porque é justa causa. Segundo, eu não vou conseguir, por mais que seja atrativo, eu não consegui tocar 2 projetos ao mesmo tempo, 2 empresas, porque a demanda vai ser alta de ambas. Eu vou ser péssimo profissional em ambas, eu não vou conseguir atender 100% em todas. Por Então, mais que você realmente, seja um excelente profissional, não tem como. E não tenha dúvida, não tenham dúvida, né? Cai, né? A gente descobre de uma maneira ou de outra. Seja pela ausência, seja o sujeito compartilhando uma tela errada na hora de mostrar a tela do trabalho A, a amostra do trabalho B, seja amigos em comum que dão a dica de que está trabalhando em projetos diferentes. Então, puta, não passa essa, né? Eu, felizmente, estou com um time em 2024, por exemplo, 0 turnover, né? A gente não teve desligamento nenhum ali por conta de double war, mas no começo a gente sofreu bastante, teve que mexer bastante na estrutura do time para cortar. Tem gente que é isso, né? Se aproveita do modelo para. Gente, assim, minha verdade, não é verdade absoluta, né? Isso para mim é ser desonesto. Então, eu não agora, topo. quem nunca pegou a tiro primeira pedra, já fiz isso, tá? Vou confessar aqui para vocês, mas a empresa que eu trabalhei era PJ, ela sabia disso, tá? A outra também, e eu fiquei durante um tempo. Depois, quando eu entendi que meu tempo já foi, né, que meu tempo já acabou, que eu comecei a absorver mais demanda e deixei de ser PJ e passei a ser contrato, CLT, CT, o que for. Aí eu resolvi, não, agora não tem mais por que eu ficar, e principalmente que o contrato dizia, você não pode ter, que é justa causa. Sim, Então, sim. como eu sou uma pessoa muito ativa, né, no LinkedIn, muitas pessoas me conhecem, todo mundo de tecnologia se conhece, eu não ia querer fechar a porta para mim. Claro. Tá? E para finalizar aqui, tem mais uma. Se você pergunta, seu comentário da Rosane, afirmação. Um Profissionais com comentário. trabalhos, comentário, em paralelo tem sido um grande problema e os clientes já percebem rapidamente. É isso. Eu acho que também um dos fatores que as empresas querem hoje o híbrido é por conta disso também, tá? Sim. Por conta de que muitas pessoas têm emprego paralelo, outras coisas também, reuniões que as pessoas não ligam a câmera. Por que não quer ligar a câmera? Você não tá em casa, você está no escritório de alguma empresa. Então, não, tem que ter toda a transparência, ligar a câmera, ver a pessoa do outro lado para poder gerar empatia, reunião. Já Por não é mais que não seja fácil, né? Já não é fácil exatamente, tá longe, né? já que não é presencial, que não está olho no olho, cara a cara, pelo menos a gente se vê, né? Traz esse ambiente de mais Perfeito, proximidade. perfeito. Pessoal, chegamos aqui ao nosso fim, a gente estourou aí mais de 16 minutos, o papo foi muito bom, tivemos muita interação. Eu queria agradecer mais uma vez aqui ao Alexandre por ter aceitado o nosso convite, estarmos aqui nesse bate-papo super confortável, né? Descontraído. Queria agradecer a todos que ficaram conosco aí até o finalzinho aí, essa 1 hora e 16 minutos junto. Ale, contigo as últimas palavras. Eu também gostaria de agradecer, tá, Alex, pelo convite. Estou honrado de participar aqui do IT Chat com vocês. O papo foi realmente muito gostoso, né? Muito, muito solto. Obrigado pelo pessoal que comentou, participou aqui com a gente. Falar de liderança é um tema que eu adoro. Quem me acompanha no LinkedIn sabe que é quase diário, né? Eu procuro passar minha experiência do dia a dia para os colegas do LinkedIn. Através de conteúdo, né? Então, muito obrigado pelo convite. Se precisar falar mais, a gente fala mais, fazemos outro.
E para finalizar aqui, ó, vai colocando aí, por favor, nosso Engage Manager, os comentários. Olha, fazer um jabá aí. Para você que é profissional de tecnologia, dá um pulo lá, www.nivus.com. Vitor, se puder escrever aí, compartilhar no ecrã aqui para todos. Temos muitas vagas aí para CRM, RP, Salesforce, OutSystems, SAP, SAP. Temos muitas vagas para outras áreas de tecnologia, como front-end, back-end, UX Design, Scrum Master, Product Owner. Nós temos a itrecruiter.tech, tá? Tudo vagas internacionais, Portugal e alguns outros países aqui da Europa, temos no Canadá também, temos também em Israel, em Dubai também, tá? Muitas vagas abertas, ok? Então segue, se inscreve lá, temos muitas vagas. Indica também para quem sabe aquele seu amigo mala lá que quer uma oportunidade internacional, mas nunca teve a chance. Acabou a desculpa, é só dar o link das nossas empresas aqui do grupo e ele aplica a vaga e um abraço. Vai ter uma oportunidade de experiência internacional. Tem vagas remotas, vagas híbridas, vagas presenciais é muito pouco. A grande maioria precisa mudar para o país, né? Temos todo o apoio de visto, isso é importantíssimo, tá? Damos todo o apoio para o profissional, tá? Então, um forte abraço, até mais, solta a vinheta!